E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleitz do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo eu vou estar fazendo uma correção no nosso cálculo de juros sobre as parcelas. Eu vou executar aqui o nosso formulário para que vocês entendam o erro que está ocorrendo. Eu vou vir aqui e formar a quantidade de dias. A quantidade de dias está correndo tudo bem. Ao eu informar, por exemplo, 12 parcelas, eu vou dizer aqui a data que foi realizada a compra e vou informar aqui, por exemplo, o valor de 2.700, para que vocês entendam. Vou gerar aqui as parcelas e ele gerou o valor 225. Vamos verificar aqui se está tudo correndo bem, certo? Vou pegar aqui a calculadora, vou pegar o valor de 2.700 e vou dividir por 12, que é a quantidade de parcelas que eu informei aqui. E realmente, até aqui está correndo tudo bem o nosso código. Observe que ele me deu o valor de R$225. Ao eu informar um percentual aqui, vou informar aqui um percentual, por exemplo, de 5%, e vou gerar novamente as nossas parcelas já com o acréscimo de 5% sobre cada parcela. Gerei e ele me deu o valor lá de 230 cada parcela. Vamos verificar aqui se realmente é isso. Se eu pegar 225 mais 5%, dá 11,25. Se eu der igual aqui, ou seja, o nosso resultado aqui, ele está me dizendo que daria R$ 236,25. Ou seja, o nosso cálculo aqui, ele não trouxe de forma correta. Perfeito? Então, a gente vai fazer esse ajuste. Primeiramente, eu já vou mostrar ajustado e depois vamos fazer o ajuste para que vocês entendam onde ocorreu o erro. Então, vou executar aqui novamente o nosso formulário. Vou novamente simular a mesma situação. Vou parcelar em 30 dias. Vou informar. 30 dias é o intervalo de dias, perfeito? Vou informar aqui a quantidade de parcelas, que será em 12 parcelas. Vou informar aqui a data de compra. E novamente o valor de 2.700. Vou gerar aqui minhas parcelas. Até aqui o código está funcionando perfeitamente, conforme a gente já fez o cálculo aqui, utilizando a nossa calculadora. Se eu acrescentar agora os 5%, vou gerar novamente as parcelas e obviamente, agora já corrigido, ele está me retornando o valor conforme é para ser, ó, R$ 236,25. Ou seja, ele pegou aquele acréscimo dos 5% e agora sim fez o cálculo. O que é que estava ocorrendo de errado? Os nossos 5%, ao invés dele obter a porcentagem, ele estava somando, certo? Quando eu estava trabalhando com números inteiros, não estava perceptível este erro. Quando eu utilizei já em números, digamos, quebrados, na hora que eu fiz a divisão, foi apresentado esse erro. Porém, quem viu foi um amigo aí inscrito do canal. Perfeito? E obviamente eu vou dar os créditos a ele. Então, o Lúcio Flávio, creio eu que ele seja inscrito aí no canal, ele verificou o erro. Onde ele diz: boa noite, amigo, boa noite. Boa noite. Boa planilha, porém os juros ele não está calculando corretamente. Verifiquei, ele fez a soma com o número normal com o valor da parcela. Eu até argumentei com ele que eu exemplifiquei aquele mesmo exemplo que a gente utilizou na videoaula, onde realmente estava fazendo o cálculo de forma correta. Porém, coincidentemente, o erro não estava aparecendo, pois quando eu fiz o cálculo, como ele está, ao invés de pegar no percentual, está somando, a resposta deu exatamente como realmente deveria ser. Porém, quando eu fiz o mesmo cálculo, utilizando outros números, eu percebi o erro e realmente o nosso amigo Lúcio Flávio, ele tem razão. Perfeito? Então eu agradeço aí ao nosso amigo Lúcio Flávio. Muito obrigado aí pelo seu feedback. Vamos estar fazendo esse vídeo em cima da sua correção. Antes de fazermos a correção, só aqui comentar sobre o que disse o José Everton. Poderia adicionar o nome do cliente, aí ficaria melhor ainda. Bom, eu poderia sim adicionar José Everton, mas eu creio que as duas videoaulas que eu ensinei a fazer esse arquivo lhe torna apto a criar mais um campinho e pegar a programação já feita e adicionar apenas mais uma linha de comando para incluir e para confirmar. Então acredito eu que você consiga fazer como dever de casa, perfeito?
E apenas um último feedback aí aos nossos inscritos, ao Marcelo Lucena, onde ele diz: Gleidson, a aula foi muito boa, cara. Faz tempo que eu queria este conteúdo, vai me ajudar bastante. Abraço, amigo. Então, Marcelo Lucena, quando eu peguei este arquivo que eu tinha gravado há muito tempo atrás e ressuscitei, agora gravando novos vídeos, dando continuação a ele, foi pensando em você. Você me passou um arquivo que, infelizmente, pela estrutura que você criou, eu dou os parabéns por você ter feito, mas pela estrutura que você criou, ficou um pouco difícil para mim fazer o ajuste. Então, ficou mais fácil eu criar um vídeo ou dois sobre a tua necessidade em cima de um arquivo que eu mesmo criei, do que eu fazer no seu próprio arquivo, beleza? Então, esse vídeo que eu gravei na aula passada, mais esse da correção, mais o próximo para efetuar o pagamento, é em cima da sua dúvida, beleza? E agora sim, vamos focar lá na nossa correção do nosso código. Então vamos lá. Eu já tirei a programação que está executando o código correto para que a gente faça e aprenda. Então nesse momento o nosso código está ainda executando de forma novamente errada. Então vou pressionar aqui o Alt F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor. Você pode pressionar a tecla Ctrl mais R ou simplesmente clicar em exibir Project Explorer. Então vou dar um duplo clique aqui no nosso objeto, que é o nosso Z-Form parcelamento, e vou dar um duplo clique aqui nesse botão, onde ele faz a geração das parcelas. Então, vamos descer aqui ao código que interessa, perfeito? Então, esse carinha aqui, ó, que eu vou estar selecionando, é o carinha que pega o valor total, divide pelo número de parcelas e soma mais os juros, e dá aquele valor lá, perfeito? Então, esse é o carinha que está com problema. Então, vamos entender aqui a lógica. A você que ainda não sabe algumas regras da linguagem VBA, diferente de eu somar, subtrair, dividir, e multiplicar, o VBA não tem o comando de porcentagem. Então, simplesmente, se eu quiser obter uma porcentagem do número, eu não posso vir aqui e colocar o símbolo de porcentagem, que ele vai me dar o percentual de algum valor, perfeito? Então observe que ele não reconheceu aqui. Diferente do sinal de mais, diferente do sinal de vezes, que é representado por esse asterisco, diferente aqui do dividir e diferente aqui do subtrair. Então todos esses sinais, os quatro principais, o VBA interpreta que são sinais aí para subtrair, dividir, multiplicar e somar, perfeito? Então o percentual, não adianta eu vir aqui colocar o sinal de percentual, que ele vai me dar o percentual do número que eu queira. Então o VBA não interpreta dessa forma. Então, como é que a gente vai resolver aqui? Porque aqui é o seguinte, ó, o que está acontecendo realmente de errado? Ele está pegando o meu total da venda, vamos lá, supor que pegou 1.200, vou botar aqui, ó, 1.200, por exemplo, deixa eu só comentar aqui sobre esse comando. Digamos lá que a nossa compra foi, por exemplo, vou botar 2.700, que é o exemplo que deu o erro, porque o 1.200, pelo teste lá que a gente fez, realmente deu a resposta certa, porém o cálculo estava errado. Então, 2.700, vamos supor que é o total da minha venda. E digamos que eu parcelei em 12 vezes, como lá no nosso exemplo. A resposta de 2.700 dividido para 12, vou botar aqui 2.700 dividido para 12, deu 225. Até aqui o nosso cálculo está funcionando perfeitamente. Porém, o que é que acontece? Se eu disser lá que eu quero adicionar os juros de, por exemplo, 5%, o que é que está acontecendo? Ele está pegando os 225 e somando mais 5, ou seja, está me resultando em 230, coisa que não é o correto. Se eu pegar os 225 e somar mais 5%, deu 11,25, ou seja, 5% de 225 é 11,25, ou seja, 11,25 mais 225 é igual a 236, ou seja, 236 é diferente de 230, como está lá no nosso cálculo. Então, como resolver este cálculo? Perfeito? Peço desculpas por não ter visto esse erro, perfeito? Mas aqui é bom que a gente aprende junto.
Então eu vou deixar comentado essa linha de comando, que é a linha de comando que está resultando em erro, e vamos fazer uma correção. Primeiramente eu vou criar uma variável aqui, dentro da minha rotina, gerar parcelas, e vou chamá-la de resultado. Poderia ser qualquer nome que você queira. O que interessa aqui é como eu vou declarar ela. Vou estar classificando ela do tipo currency, ou seja, do tipo moeda. Pois, obviamente, as parcelas eu quero exibir no formato de moeda. Então, o que é que vai acontecer aqui? Primeiramente, eu vou ter que pegar essa variável resultado, que eu acabei de criar. Observe que eu comentei a última linha de comando que me informa lá as parcelas geradas já com o valor calculado. Então, nesse momento eu não estou mostrando lá no nosso código o resultado, perfeito? Então, o que vai aparecer lá vai ser o que eu vou estar programando nesse momento. Se eu executar o código nesse momento, não vai me aparecer aquela coluna preenchida com as parcelas geradas. Só para que vocês entendam. Então, antes de ele adicionar a informação correta, primeiro eu tenho que fazer um cálculo antes. Então, o que é que eu vou precisar aqui? Vou pegar a minha variável resultado, vou dizer que ela é igual, vou formatar primeiramente, vou utilizar o nosso format e vou abrir aqui um segundo parênteses, perfeito? O primeiro parênteses é para eu formatar este valor que está dentro deste parênteses. Então, primeiramente, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o meu objeto, vou utilizar o meu mi para facilitar a nossa digitação, txt total, meu txt total venda, ou seja, o valor total da venda vezes o que? Vezes o meu txt, vou botar o meu mi aqui para facilitar a nossa digitação, txt underline juros. Ou seja, vou multiplicar o meu total vezes os juros. Perfeito? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não tenho o sinal de percentual dentro do VBA que ele já vai me dar a resposta pronta. Então eu tenho que, se você conhece um pouquinho de matemática, você sabe que para obter um percentual de um número, perfeito? Quando você não tem o símbolo lá de percentual no seu celular, todo celular moderno já tem isso, mas os celulares antigos não tinham. Como é que você calcula? Você pega o valor que você quer, multiplica pelo número que você quer dividir, vamos dizer assim, multiplica por esse número que você quer dividir e depois você dividir por 100, porque você está querendo o percentual desse número, perfeito? Então, em outras palavras, eu tenho 2.700. O meu juros, eu vou aplicar os juros de 5%, ou seja, eu quero saber quanto é 5% de 2.700. O que é que eu faço? Eu pego 2.700 vezes o meu juros, que é de 5%, e ele vai me dar um número lá. Vai me dar um número lá que eu não sei qual o número aqui, perfeito? E vou pegar esse número que ele me deu de resposta e vou dividir por 100. E aí sim eu vou obter o percentual de quanto é que dá 5% de 2.700, perfeito? Se eu pegar aqui a calculadora, ó, se eu pegar 2.700 vezes 5, deu 13.500. Se eu dividir ele por 100, me deu 135, perfeito? Então você viu aí que deu 135. Se eu dividir esse 135 por 12, ele vai me dar a resposta de 11,25, que é exatamente o percentual de 5% de 2.700. Então, novamente, se eu tenho 2.700 vezes, mais 5%, deu 135. Se eu dividir esse valor por 12, deixa eu só recalcular aqui, a resposta deu 135. Se eu pegar esse 135 e dividir por 12, dá os 11,25, perfeito? Da mesma forma que eu descubro, pegando 2.700 vezes 5, que deu 13.500, e divido por 12, que deu 11,25. Só corrigir aqui rapidamente, peguei os 2.700, multipliquei por 5,
me deu 13.500. Vou dividir ele por 100, que é o percentual que eu quero descobrir, deu 135, que é exatamente a resposta que a gente obteve. Se eu dividir agora pela quantidade de parcelas, ele vai me dar os mesmos 11,25. Então, em outras palavras, para me calcular aqui o percentual do número, como eu não posso utilizar simplesmente o sinal de percentual, ele não vai me dar resposta, pois ele não interpreta dessa forma, eu calculo o meu total da venda vezes os meus juros, fecho o meu parênteses para que o VBA entenda que primeiramente eu quero que execute essa operação que está entre parênteses e depois divida por 100, perfeito? E vou colocar a vírgula e vou dizer que essa resposta aqui, ó, até aqui, quero que essa resposta aqui seja convertida no formato currency, ou seja, no formato de moeda. E fecho o meu parênteses. Simplesmente só isso. Então o VBA, primeiramente, ele vai executar a operação que está entre parênteses e dessa resposta aqui, ele vai dividir por 100. E a resposta aqui vai ser convertida no formato currency e vai ser armazenada na minha variável resultado. Perfeito? Depois disso, o que é que eu faço? Agora aqui eu já tenho a resposta realmente correta. Agora, obviamente, ficou mais fácil. Basta eu pegar essa linha de comando aqui para ser mais breve. Vou dar o Ctrl C até aqui e vou colar aqui. E vou atribuir o quê? Vou atribuir o meu format. Vou estar formatando. Vou estar formatando. Quem? Vou estar formatando o meu resultado. O meu resultado aqui. E esse resultado aqui que eu obtive, vou estar somando com o meu mi.txt underline total venda. E fecho o meu parênteses novamente. Por quê? Porque eu quero primeiro executar essa operação que está entre parênteses. E depois, obviamente, agora sim eu divido pela quantidade de parcelas. Então vou colocar o meu mi.txt parcelas. E vou colocar aqui vírgula. E obviamente vou estar formatando do tipo moeda. E fecho o meu parênteses. Não sei se eu fui bem rápido agora nesse momento. Aqui eu acho que vocês já entenderam a lógica. Esse resultado aqui, basicamente, é aquele 135 que a gente fez aqui o cálculo aqui pela calculadora. Perfeito? Quando eu obtiver esse resultado, eu vou somar com a minha total venda. Perfeito? E desse resposta, vou dividir pelo meu número de parcelas para que ele coloque, atribua o valor correto a cada parcela. Tanto é que se eu executar agora, ó, vamos simular aqui novamente. Vou botar aqui 12 parcelas, total venda. Primeiramente eu vou fazer o cálculo. Vou botar aqui os 2.700, 100 os juros, para a gente ver se está funcionando com juros e sem juros. Calculou lá 225, exatamente, está perfeito até aí. Se eu colocar agora os 5%, vamos ver quanto é que vai dar a parcela. Deu lá os 236,25, perfeitamente. Vamos fazer o cálculo mais complexo. Vou botar aqui um número mais quebrado aqui, 5,59, por exemplo. Observe lá que ele fez o cálculo perfeitamente, ó. Perfeito? Acho que eu entendi. Vocês entenderam aí? Desculpa se eu me aprofundei bastante, pois a ideia aqui do canal, como eu sempre foco em dizer, que o nosso foco é tentar ensinar a programação VBA da forma mais fácil possível. Nem que algumas vezes a gente seja repetitivo, porém, quanto mais repetitivo, gera mais prática e você aprende mais, perfeito? Então espero que você deixe o seu gostei aí, compartilhe esse vídeo nos grupos que vocês fazem parte. Pode fazer agora os testes, o arquivo vai estar disponível para download. Se vocês perceberem novamente alguma coisa de errado, utilize o campo comentários, como eu sempre digo. Utilize o campo comentários para que você interaja comigo, perfeito? Então deixe o seu gostei, se inscreva no canal caso não seja inscrito, baixe o arquivo para fins de estudo, que em um próximo vídeo vamos aprender a efetuar o pagamento dessas parcelas geradas, já que a gente já faz o salvamento. Falou!